E quando o Duílio entra no ar, ele quis ali se defender, ele começou uma discussão ali com o Benji e tudo mais, a respeito de situações que envolvem o clube, quando ele fala da atual administração, inclusive desse contrato com o Rojas. Inclusive, Duílio, no clube eu só ponho dinheiro, eu não tiro. E aí, cara, cada um tem a sua consciência. Porque do Corinthians é fato, eu não ganho nada. Nunca ganhei e só ponho dinheiro lá dentro. Eu não posso falar isso de outras pessoas. Esse incompetente desse Duílio fica gritando aos quatro ventos: ele gastou 130 milhões. Mas como é que você monta um time sem gastar essa quantia? E aí, nação corintiana, sejam todos bem-vindos ao canal Bando de Loucos. Pessoal, a mídia começa a repercutir, né? A questão do Corinthians ter sido eliminado. Volto a destacar aqui, culpa do senhor Mano Menezes, né? Que deixou o time nessa draga aí, né? 5 derrotas consecutivas. Infelizmente, Antônio Oliveira não teve como recuperar, né? Então é isso, vamos trazer aqui as principais notícias do Corinthians, né? Peço aqui para você se inscrever no canal, deixar seu like. Crédito do vídeo vai aqui para o canal Energia 97, link na descrição, vale a pena vocês lá acompanhar. Vamos trazer aqui a repercussão da eliminação do Corinthians, as principais notícias. Peço aqui para você ficar até o final, pessoal. Tem muita informação, fique até o final, né? Então é isso, né? Para mim, o principal culpado dessa eliminação precoce se chama Mano Menezes, né? Não adianta aqui a gente querer passar pano, né? A gente sabe que o Corinthians, com a chegada de Antônio Oliveira, tem um estilo de jogo, tem um padrão de jogo e a tendência é crescer, pessoal. A tendência é crescer. A tendência é o time melhorar, como tá melhorando, né? Vai ter esse intervalo aí, a gente espera que ele se prepare para enfrentar o São Bernardo, passar por cima quando eu digo com humildade, né, pessoal? Nada de dizer que tá ganho, não, vamos jogar. Jogo complicado, mas eu confio no meu timão. Então é isso, né? Sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo e eu pergunto: será que o culpado, quem é o culpado para você dessa eliminação? Para mim é Mano Menezes. E para você? Augusto Melo, Antônio Oliveira? Eu acho que o único culpado dessa história que não pode ser citado é Antônio Oliveira, né? Jogadores, né? Quem sabe? Então é isso, sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo. No final tem muito mais informação. Vamos lá, pessoal. Bem. Aliás, né, o Mano, esse final de semana tiveram oportunidade, não sei se foi oportunidade ou desgosto, né, mano, de falar com o Duílio, você e o Benja lá. Aí eu falo, você saiu faísca, hein? Saiu faísca, né? Parabéns aí que vocês não piaram pro cara, para que tinha que falar mesmo tudo que ele fez e foi mandado bem lá. Olha o nível, meu. Tá louco. Você viu? Ele ficou bravinho comigo. Ele falou que eu tava. Ele falou que eu não tinha educação. Ele falou: você tá sem educação. E eu até falei mesmo, Quintino, eu peguei até leve, perto do que eu gostaria de falar pra ele. Mas você não foi mal educado, né, mano? Você não foi mal educado, você foi outra coisa. É outros caras que fazem isso. Não foi mal educado. Mas impressionou, eu achei que normal. Impressionar é ser mal educado? Não, é isso que eu tô falando, eu achei normal da parte do Mano, cara. Então, mas, ô Vieira, eu gostaria, assim, de ser um cara mais leve, mais sereno, pra poder, sabe, explanar quando eu tô falando com uma pessoa. Mas é revoltante você ver uma pessoa que fez o que fez com o teu clube com aquela cara de pau e com aquele cinismo, achando que ele não tinha feito nada de errado. Porque, para quem não acompanha ontem no Domingol, vamos começar aqui na ordem cronológica. O Duílio, ontem pela manhã, ele soltou uma nota, para mim extremamente oportunista, na qual ele tenta minar novamente a administração atual. Porque não foi coincidência ele soltar essa nota nesse exato momento. Era uma nota que não falava absolutamente nada de produtivo ou que fizesse alguma diferença na história do clube. Ele estava tentando se defender de alguns ataques que ele sofreu, ou por jornalistas, ou por declarações do Augusto Melo, mas que de fato não eram relevantes para esse momento. Porque, cara, ele tá tomando porrada aí, e merecidamente, da mídia, do Augusto, da torcida, desde o momento em que ele saiu do clube. Porque a gente viu o pandemônio que tá o Corinthians, a latrina financeira que virou o Corinthians. E ele soltou essa nota ontem lá, falando a respeito das situações que envolviam a compra e aquisição de 15 carros para ele utilizar, e ele estava desmentindo tudo isso na nota, e a gente alegando ali na hora do programa ali que ele era o pior presidente da história do clube, e de fato continuo falando como eu falei ontem. E aí em determinado momento ele quis entrar lá no programa para participar e poder responder, o que eu acho louvável, eu acho válido inclusive. Eu canso de ver, Vieira, inclusive, Bento, meus amigos, trabalhei aí em canais que, cara, você via lá o cara todo brabão, o leão de treino, né? O famoso leão de treino, que fala pra cacete quando não tá um convidado no ar. E aí quando aparece o convidado, o cara vai lá e pipoca, o cara não repete o que falou, o cara não sustenta o que disse, enfim. E quando ele entra no ar,
Ele quis ali se defender, ele começou uma discussão ali com o Benji e tudo mais, a respeito de situações que envolvem o clube, quando ele fala da atual administração, inclusive desse contrato com o Rojas, que ele fala, fizeram um acordo aí no começo do ano e puseram uma cláusula que, se não pagassem o valor acordado, que ele poderia ir embora de maneira unilateral, sem remunerar o clube. Isso. Mas é que tá, Quintino, para conhecimento do cidadão que dirigiu o clube, e deveu para o Rojas, pelo menos aí uns 4 ou 5 meses, que o Rojas alegava que ele não recebia o direito de imagem durante esse período. Para um cara que dirigiu o clube, não ter a consciência que o direito de imagem hoje também é salário, e se ele quisesse ter entrado com a ação contra o clube e ter ido embora depois do 3º mês de não pagamento, ele poderia ter feito já na gestão anterior? Poderia. Aí que tá, isso demonstra o quanto raso é o Duílio, e é fato. E, gente, ontem na hora que eu tive o poder da palavra, eu falei pra ele, falei, Duílio, na boa, o Corinthians hoje, ele é coadjuvante no cenário nacional. Falei, coadjuvante não, ele é figurante, ele tá abaixo do coadjuvante. E ele não tem perspectiva de título, e graças à incompetência tanto dele, do Duílio, quanto dos antecessores que por lá passaram, da renovação e transparência. Inclusive o chefe de todo mundo ali, que é o Andrei Sanches. E nesse ponto, cara, ele já começou, meio a chacoalhar a cabeça, e eu também não tô nem aí. E aí, quando eu abordo o contrato com a Townsend, eu falei, porra, o cara foi tão irresponsável, gente, que ele me fez um contrato com uma empresa que tinha uma sede no terreno baldio. Eu falei, inclusive, você é tão responsável que você passou por ser um departamento jurídico do clube, que te instruiu a não assinar esse contrato. E aí ele ficou bravinho. Porque eu tenho culhão. Culhão? Isso aí ou é muita burrice, pra não usar um outro termo, eu vou ficar na burrice, tá? Porque quando você tem a instrução do seu departamento jurídico, de pessoas que você colocou ali para não assinar um contrato, e você mesmo assim pular de peito na lança, eu vou ficar aqui na opção da burrice, tá? E aí ele começou a esbravejar e tudo mais, ele falou, o que você fez pelo clube? Eu falei, o que eu faço pelo clube? Deixa eu te falar, eu pago meu fiel torcedor, eu compro ingresso quando eu vou, que eu não tô trabalhando, eu compro meu ingresso. Falei, eu compro produtos oficiais, inclusive, Duílio, no clube eu só ponho dinheiro, eu não tiro. E aí, cara, cada um tem a sua consciência. Porque do Corinthians é fato, eu não ganho nada. Nunca ganhei e só ponho dinheiro lá dentro. Eu não posso falar isso de outras pessoas. Então, cada um tem a interpretação que bem entender. Por mim eu falo, pelos outros não. E aí ele ficou bravinho. Eu perguntei de novo a respeito da Townsend, tentei perguntar a respeito do Mano Menezes, o contrato que ele fez, e ele roda e não responde. Ele parece um Maluf em debate. E aí, quando a gente vai lá e começa a questionar, e aí, vai falar ou não vai? Você não deixa eu falar? Ai, que hora que acaba o programa? Ai, olha o nível da... Porque ele veio falar que eu não tinha conhecimento do que eu tava falando. Quando a gente tava falando a respeito de dívida de atletas. Ele falou que ele não tava devendo esse montante para atletas. Hoje, já pinta de novo a informação aqui, ó, que o Juliano já tá reivindicando do Corinthians 1.800.000. Ou seja, ele mandou a gente buscar informação. Hoje, a informação é essa. Ele falou que a gente estava desinformando o público, passando manchetes mentirosas, notícias mentirosas, declarações mentirosas. Hoje, novamente, mais uma dívida que era da gestão dele. Juliano executando o time na justiça, pedindo o valor devido de 1.800.000. O Rojas, que ele alega que foi culpa do Augusto Melo, ele estava sem receber desde o ano passado. Augusto Melo, ele talvez tenha feito um acordo que ele também não cumpriu, fato. Mas ele pegou o time num buraco financeiro, numa vala financeira, que ele precisava contratar um time novo. Eu não critico o Augusto Melo por ter contratado um monte de jogadores no começo do ano. Ele precisou mandar 13 embora no final do ano passado. Como é que ele não vai gastar 130 milhões? Como esse incompetente desse Duílio fica gritando aos 4 ventos. Ele gastou 130 milhões. Mas como é que você monta um time sem gastar essa quantia? Como é que você monta um time? Você tenta buscar jogadores no mercado que não tem um custo, mas outros têm. O Ranieri, que o Corinthians contratou aí, e aparentemente é um baita jogador. Vestiu a camisa do Corinthians como se já jogasse no clube há muito tempo. Custou 2,5 milhões de euros. O Corinthians contratou outros jogadores, contratou o Garro, o Corinthians contratou aí o Pedro Raul. Tem que pôr a mão no bolso para tirar os caras de alguns lugares, ali como foi o Félix Torres. Outros vieram aí sem custo, só com o salário, como é o caso aí, por exemplo, do lateral esquerdo Palácios. Mas nem todo mundo é assim. Repito, o Corinthians se desfez de 13 jogadores no final do ano passado. E não dá para esse incompetente vir minar novamente o trabalho do Augusto Melo. Não acho que o Augusto Melo está isento de críticas. Ele tem que ser criticado e a administração dele tem que ser fiscalizada sim por toda a torcida do Corinthians. Óbvio que tem. Óbvio que tem. Porque eu não tenho, diferente de alguns aí, dirigente de estimação.
Tem gente em mídia, tem gente em torcida que monta aquele palanque político de algum candidato e fica defendendo o cara na cara de pau. Eu não tô nem aí, eu tô cagando pra presidente de clube, dirigente, qualquer um que seja. Eu quero o bem do meu clube. Eu não vou ficar passando pano pra Augusto Melo se ele merecer ser criticado. Assim como eu não vou ficar passando pano pra Duílio se ele merecer também ser criticado. O meu compromisso é defender o Corinthians e ver o Corinthians forte. Eu sou torcedor, irmão. Eu não tenho político de estimação, como alguns aí. Então o negócio é esse, velho. Merece crítica? Vou criticar. Eu não tenho rabo preso com ninguém. E quando ele vem falar também, é porque eu nunca proibi jogadores de irem no programa que vocês participam. Não proibiu o cacete que não proibiu. Proibiu o cacete. Então eu tô nem aí, eu falo mesmo. Credo, olha o nível. Cara, graças a Deus eu posso... Não, mas é que tá, ele falou, olha o nível, a gente tá na CNN. Dedo na ferida. Não, mas o Quintino, não, mas eu tô nem aí. Ele ficou bravinho mesmo, porque uma hora ele começou a falar, ele falou, vai se informar, eu falei, vai se informar você, ficou um bate-boca. Mas, cara, desculpa, eu volto a falar que eu sou torcedor do Corinthians, meu irmão. Me revolta o fato de ver um cara desse, que fez o que fez em 3 anos de incompetência na frente do Corinthians, ser um clube que virou, cara, repito, um coadjuvante no cenário nacional. O Corinthians ele não ganha nada desde 2019. O Corinthians durante muito tempo foi o bobo da corte. Um time que ninguém tem medo. Virou um time pequeno na arena, cansou de mijar. RG, o Corinthians cansou de tomar calor de time pequeno dentro da arena. O Corinthians jogando por uma bola, vai cagar, velho. Eu não tô nem aí, né? E repito, Augusto Melo, por enquanto eu entendo o momento financeiro do Corinthians, tem realmente ali que fazer um trabalho aí de tentar arrumar o carro com ele em movimento. Agora essa pemba do Rojas aí, que talvez ele não queira nem acordo, vai deixar isso aí prorrogando na justiça. Mas, cara, o Corinthians ele não pode continuar nesse ostracismo que ele vive. Não pode. O RG, Agora, E é verdade que entrou... Nação corintiana. Não sei se vocês chegaram a acompanhar, né? Esse debate, né? Duílio, né? Apareceu desde que ele tinha deixado o Corinthians. Duílio apareceu, né? Eu digo que ele apareceu, pessoal, e passou vergonha, né? O pessoal lá da CNN, né? Começou a falar mal dele, né? Falar do que ele fazia, do que ele fez no Corinthians. A mal administração. Inclusive, beijo. E não pipocaram, soltaram o verbo. Diz que foi o pior presidente da história do Corinthians, né? Fazendo fortes críticas e citando alguns números, trazendo alguns fatos. E Duílio, né? Tinha feito uma nota, né? Anteriormente. Beija chegou a criticar também essa nota, mas, mano... E ele pediu pra falar no programa ao vivo, né, pessoal? Aí que a vergonha foi maior, né? Ele entrou, Beija e Mano não pipocaram. O mesmo que tava falando, Mano falou na cara, Benjamin falou na cara, disse que ele era o pior presidente da história do Corinthians. Ele quis reverter algumas situações, dizendo que o Corinthians, na sua administração, quitou parte de dívidas, só não citou que dívida foi essa. Que muitas coisas criadas pela atual administração era fake, né? Não existia, que não tinha. Beija disse que é uma vergonha um clube como o Corinthians dever ao todo o elenco, né? Cerca de 11 meses de direitos de imagem. Ele disse que isso não é verdade, não existe isso. Não existe, e Rojas hoje entrou na justiça, entrou na FIFA, né? Juliano entrou também, apareceu dívida de Juliano. Então, pessoal, é um buraco. O Corinthians, cada dia que passa, cavando mais, eu digo até assim, sua cova. Infelizmente, né? Se o Corinthians daqui a 2 anos, pessoal, anota aí, 1 a 2 anos no máximo, não se transformar num clube empresa, não se transformar numa SAF, quebra. Não tem condições. Não sei se essa administração que entrou vai melhorar, né? Mas eu tô analisando mais as passadas, né, pessoal? Muitas coisas erradas, né? Quando eu digo coisa errada, venda de jogador. Vou citar aqui o exemplo. Não é que Duílio pegou dinheiro do clube, não. Isso aí eu não sei, eu não tenho como provar. Não vou dizer nada, né? Mas o que eu posso dizer contratações equivocadas, valores que não merecia, valores absurdos, troca de jogadores. O Corinthians deu um caminhão de jogador por Yuri Alberto, inclusive ele foi questionado, né? Ele disse que não tinha feito contratação de jogadores caros, Beija disse que fez
Yuri Alberto. Ele disse que Yuri Alberto não custou nada. Como é que não custou? Você tá dando as joias do clube. Os garotos da base que podem valer milhões, né? Ele deu 20 e poucos jogadores por Yuri Alberto. Deu um time inteiro. Aí como é que ele não fez mau negócio? Essas coisas que afundou o clube, né? Contratos que a gente acha que não era para ter sido feito e foi feito. E por essas e outras que eu também concordo com o Beija, né? Pior presidente da história do Corinthians se chama Duílio, né? Depois dele vem André Sanches. Depois dele vem o seu sucessor. Essa transparência que eles tanto frisavam aí, né? Eu acho que de transparência não teve nada, né? Não teve nada. E, mano, não pipocou também, soltou o verbo pra cima de Duílio. Teve bate-boca ao vivo, né? Mas, mano, não pipocou, né? Vamos esperar que tudo isso mude, né, pessoal? Porque o Corinthians é tão grande para passar por uma situação dessa, né? E muitos tá depositando suas esperanças, suas expectativas. Augusto Melo, né? Pode ter errado no início, né? O cara não era experiente, principalmente trouxe pessoas com eles que eu acho que não era qualificada. Fez vários erros. A gente espera que, com o tempo, né? Eles vão aprendendo. O Corinthians é o maior clube do futebol brasileiro. Não pode passar pelo que está passando. A gente tem que consertar esse barco, pessoal, em alto mar, né? Não tem como tirar o barco para fora, consertar, depois voltar para o mar, né? Aí já tem muito caminho andado e vai perder muito, né? Então tem que consertar o barco em alto mar, né? Tem que ter experiência, tem que ter sabedoria. E outra coisa, pessoal. Se você é torcedor corintiano, sabe me entender. Tem que ter paciência da torcida, né? Eu vi muitos torcedores criticando Augusto Melo porque ele não contratou o Gabigol. Se ele tivesse feito isso, ele era um irresponsável. Assim como eu critico a contratação aí de Igor Coronado. Pode ser o melhor jogador do Corinthians nessa temporada, pode fazer gol, pode dar títulos, mas nessa situação que o Corinthians está, o Corinthians não pode ir no mercado e pagar 2 milhões de salário a um jogador. Não porque ele veio e chegou de graça, não teve custo de transação, o Corinthians vai diluir luvas justamente para completar, né, questão de salários. Tá errado. Tá errado, pessoal. O Corinthians não tem condições de pagar 2 milhões de salário, né? Pela situação que tá, aí fica difícil, né? Errou, tudo bem, espero que não erre mais. Mas o torcedor tem que ter paciência, né? O torcedor não pode exigir contratações de grande peso, contratações milionárias. Se você quer o bem do Corinthians, esqueça isso, né? Daqui a 3, 4 anos. Porque se Augusto Melo tiver com boas intenções de transformar de novo o Corinthians numa potência financeira, a gente sabe que pode ser, a gente tem que ter paciência. Então é isso, nação corintiana. O que é que vocês acham? Se inscreva no canal Bando Loucos, deixa seu like, compartilhe o vídeo e até a próxima, pessoal.